Você já parou para pensar em como a gente julga as pessoas pelo que elas aparentam ter? E se eu te dissesse que existe um milionário que quase morreu justamente porque menosprezou alguém que ele achava inferior? A história que você vai ouvir agora é real e vai te mostrar como o destino tem uma forma muito peculiar de nos ensinar humildade. Fica até o final, porque o que acontece no final dessa história vai te deixar sem palavras. Arthur Silveira tinha 53 anos e uma fortuna avaliada em mais de 200 milhões de reais. Ele tinha construído seu império do zero, começando como vendedor ambulante e transformando aquilo num conglomerado de empresas de tecnologia e investimentos. Arthur era conhecido no mundo dos negócios como um homem duro, pragmático, que não desperdiçava um centavo sequer. Para ele, tudo tinha um preço. E esse preço deveria ser sempre o menor possível. Ele negociava tudo, desde contratos milionários até o salário da equipe de limpeza da mansão dele. Arthur morava sozinho numa mansão de 2.000 metros quadrados, em um condomínio de luxo fechado. Ele tinha sido casado 2 vezes, mas os 2 casamentos terminaram em divórcios amargos. Tinha 3 filhos que praticamente não falavam com ele, apenas apareciam quando precisavam de dinheiro. Seus únicos companheiros reais eram os funcionários que trabalhavam para ele. Motorista, cozinheira, governanta, jardineiros, seguranças. Mas mesmo com esses, Arthur mantinha uma distância fria e profissional. Ele os via como prestadores de serviço, não como pessoas. O problema começou quando Arthur foi diagnosticado com uma condição cardíaca grave. Ele tinha passado anos ignorando os sinais que o corpo dava, trabalhando 16 horas por dia, comendo mal, dormindo pouco, estressado constantemente. Até que um dia, durante uma reunião importante, ele sentiu uma dor aguda no peito e desmaiou. Foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos confirmaram. Ele tinha sofrido um infarto leve, mas seu coração estava severamente comprometido. Ele precisava de cuidados constantes, medicação rigorosa e acompanhamento médico diário. O cardiologista foi claro: Senhor Silveira, o senhor precisa de alguém em casa, 24 horas por dia. Uma enfermeira ou cuidador qualificado. Sua condição é instável e qualquer descuido pode ser fatal. Arthur odiou a ideia. Ele detestava a sensação de vulnerabilidade, de depender de alguém, mas não tinha escolha. Então, com aquela mentalidade de sempre pagar o mínimo possível, ele instruiu sua secretária a encontrar a enfermeira mais barata disponível no mercado. Ele não queria gastar fortunas com alguém que, na visão dele, só ia ficar sentado o dia inteiro esperando que algo acontecesse. A secretária, acostumada com o jeito mesquinho do patrão, vasculhou agências de cuidadores procurando pela opção mais econômica. E foi assim que encontrou Clara Mendes. Clara tinha 47 anos. Era enfermeira formada há 25 anos. Mas sua vida tinha sido uma sequência de golpes do destino. Ela tinha trabalhado em hospitais públicos durante anos, visto de tudo, salvado inúmeras vidas, mas nunca conseguiu estabilidade financeira. Teve que cuidar da mãe doente por anos, gastou todas as economias com tratamentos e quando a mãe faleceu, Clara se viu endividada e sem perspectivas. Ela tinha aceitado trabalhos temporários como cuidadora particular porque pagavam melhor que os hospitais públicos. Mas ainda assim, era sempre aquela luta para fazer o dinheiro render. Quando viu o anúncio da vaga na casa de Arthur Silveira, ela nem sabia quem ele era. Só viu o valor do salário, que era baixo para padrão de cuidador particular de milionário, mas ainda assim, era melhor que nada. Ela se candidatou. A entrevista foi rápida e humilhante. Arthur a recebeu no escritório da mansão, olhou para ela de cima a baixo com desprezo mal disfarçado e fez perguntas, como se estivesse comprando um produto com defeito. Você tem experiência com pacientes cardíacos? Tenho, sim. Trabalhei 15 anos na UTI cardíaca do Hospital Municipal. E por que saiu? Clara hesitou. Precisei cuidar da minha mãe. Ela estava muito doente. E agora ela está melhor? Ela faleceu há 6 meses. Arthur nem piscou. Entendo. Bom, o trabalho aqui é simples. Você vai monitorar minha pressão, garantir que eu tome os remédios nos horários certos e estar disponível caso eu precise de alguma coisa. O salário é o que está no anúncio. Você tem um quarto pequeno aqui nos fundos. Horário é integral. Folga apenas nos domingos. Dúvidas? Clara engoliu o orgulho. Ela precisava daquele emprego. Não, senhor. Quando começo? Amanhã, 6 da manhã. E assim Clara começou a trabalhar para Arthur. Os primeiros dias foram difíceis. Arthur era grosseiro, impaciente e tratava ela como se fosse invisível. Ele nunca dizia bom dia. Nunca agradecia quando ela trazia os remédios
ou preparava as refeições especiais que o médico tinha recomendado. Ele apenas esperava que tudo fosse feito, e se algo saísse minimamente fora do padrão dele, ele reclamava. Clara, acostumada com pacientes difíceis, mantinha calma. Ela fazia seu trabalho com profissionalismo, mesmo quando Arthur era rude. Ela monitorava os sinais vitais dele 3 vezes ao dia, garantia que os medicamentos fossem tomados nos horários exatos, preparava refeições balanceadas, mesmo quando ele reclamava que estava sem gosto. Ela até tentava conversar, mas Arthur sempre cortava o assunto, deixando claro que não estava interessado em socializar com ajuda. Mas Clara começou a notar coisas que a preocupavam. Arthur estava piorando. Ele ficava cada vez mais cansado, tinha episódios de falta de ar, e os valores da pressão arterial dele oscilavam de forma perigosa. Ela mencionou isso várias vezes. Sugeriu que ele procurasse o cardiologista para reavaliar a medicação, mas Arthur ignorava. Ele achava que ela estava sendo alarmista, tentando justificar o salário dela. Você está sendo paga para seguir ordens, não para dar opinião médica, ele disse certa vez, com aquele tom de desprezo que ela já conhecia bem. Clara não respondeu, mas começou a documentar tudo num caderno pessoal. Horários das crises, valores de pressão, sintomas. Ela tinha um pressentimento ruim, e sua experiência dizia que algo estava errado. A situação explodiu numa noite de quinta-feira. Era quase meia-noite, e Clara estava no quarto dela quando ouviu um estrondo vindo do andar de cima. Ela correu escada acima e encontrou Arthur caído no chão do quarto, segurando o peito, o rosto contorcido de dor, incapaz de falar. Clara entrou no modo automático. Anos de experiência em emergências médicas tomaram conta. Ela checou o pulso dele, irregular e fraco. Pegou o celular, ligou para o SAMU e começou a preparar Arthur para possível parada cardíaca. Ela sabia que a ambulância levaria no mínimo 15 minutos para chegar, e Arthur não tinha 15 minutos. Ela correu até o kit de emergência que tinha insistido em manter no quarto, pegou os medicamentos necessários, administrou sublingual para tentar estabilizar, monitorou os sinais vitais, falou com ele o tempo todo para mantê-lo consciente. Senhor Silveira, fica comigo. Respira devagar. A ambulância está vindo. Você vai ficar bem. Arthur mal conseguia manter os olhos abertos, mas ele ouvia a voz dela, firme, calma, profissional. Havia algo naquela voz que o impedia de desistir, de se entregar ao pânico e à dor. E então, o pior aconteceu. O coração de Arthur parou. Clara viu os sinais, o corpo dele ficando flácido, a respiração cessando. Ela não hesitou. Começou a reanimação cardiopulmonar, compressões torácicas fortes e ritmadas, respiração boca a boca. Ela sabia exatamente o que fazer. Tinha feito isso centenas de vezes no hospital. Mas ali, sozinha, sem equipe, sem equipamentos, era diferente. Era ela contra a morte. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de compressões contínuas. Os braços dela queimavam. O suor escorria pelo rosto, mas ela não parava. Volta, Sr. Silveira. Volta. Você não vai morrer assim, não hoje. E então, milagrosamente, Arthur voltou. Ele arqueou o corpo, puxou ar desesperadamente, tossiu, voltou. Clara quase desabou de alívio, mas se controlou. Ela o colocou na posição de recuperação, continuou monitorando, até que finalmente ouviu as sirenes da ambulância. Os paramédicos chegaram, assumiram o controle, levaram Arthur às pressas para o hospital. Clara foi junto, ainda tremendo, mas focada. No hospital, enquanto Arthur era levado para a cirurgia de emergência, ela entregou aos médicos todas as anotações que tinha feito nas últimas semanas, os valores de pressão, os episódios, tudo. Aquelas informações foram cruciais para a equipe médica entender o que tinha acontecido e como proceder. Arthur ficou 3 dias na unidade de terapia intensiva. Quando finalmente acordou confuso e fraco, a primeira pessoa que viu foi Clara, sentada numa cadeira ao lado da cama, dormindo de puro cansaço. Os médicos tinham dito que ela podia ir embora, mas ela insistiu em ficar até ter certeza que ele estava estável. Arthur olhou para ela por um longo tempo. Lembrava da voz dela dizendo para ele não desistir, lembrava das mãos dela no peito dele, lutando para trazê-lo de volta. E pela primeira vez em décadas, Arthur sentiu algo que tinha esquecido como era. Gratidão genuína. Mas era mais que isso. Olhando para Clara, ali, exausta por ter passado 3 dias cuidando dele, ele sentiu algo se mexer no peito que não tinha nada a ver com problemas cardíacos. Quando Clara acordou e viu que ele estava consciente, ela sorriu levemente. Que bom que acordou, Sr. Silveira. Levou um susto,
mas está vivo. Os médicos disseram que vai se recuperar bem. Arthur tentou falar, mas a garganta estava seca. Clara pegou um copo d'água com canudo, ajudou ele a beber. A forma gentil como ela fazia aquilo, o cuidado genuíno nos olhos dela, tocou algo profundo dentro dele. Depois de alguns goles, ele conseguiu sussurrar. Você salvou minha vida. Era meu trabalho. Ela respondeu simplesmente. Não, ele disse. A voz ainda fraca, mas firme. Você foi muito além do seu trabalho. Eu estava morto. Eu senti, e você me trouxe de volta. Clara não sabia o que dizer. Arthur continuou. Eu te tratei mal. Muito mal. Você não merecia. E mesmo assim, você fez tudo para me salvar. Eu não sou do tipo que deixa alguém morrer só porque a pessoa foi grossa comigo. Clara disse, com um meio sorriso. Além do mais, o senhor estava pagando meu salário. Tinha que garantir que continuasse vivo para eu não ficar desempregada. Arthur deu uma risada fraca, que se transformou numa tosse. Clara ajudou ele a se acomodar melhor. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Arthur disse, quando eu sair daqui, as coisas vão ser diferentes. Eu prometo. E foram completamente diferentes. Quando Arthur recebeu alta e voltou para casa, a primeira coisa que fez foi triplicar o salário de Clara, oferecer um quarto melhor, benefícios completos. Mas mais que isso, ele mudou a forma como a tratava. Ele começou a dizer, bom dia, a agradecer, a realmente ouvir quando ela falava. Ele perguntava sobre a vida dela, sobre seus sonhos, sobre o que ela tinha passado. Aos poucos, Arthur começou a ver Clara não como a enfermeira barata que ele tinha contratado, mas como uma pessoa extraordinária, que tinha dedicado a vida inteira a cuidar dos outros, muitas vezes sem receber o reconhecimento que merecia. Ele ficou sabendo que ela tinha aberto mão da própria carreira para cuidar da mãe doente, que tinha se endividado para pagar tratamentos, que nunca tinha casado ou tido filhos, porque estava sempre cuidando de alguém. E Clara, por sua vez, começou a ver além da fachada dura de Arthur. Ela viu um homem solitário, que tinha passado a vida inteira acumulando dinheiro, mas esquecendo de acumular afeto, conexões reais. Um homem que tinha sido bem-sucedido nos negócios, mas tinha falhado miseravelmente nas relações pessoais. Eles desenvolveram uma amizade improvável. Arthur começou a confiar nela, não só como enfermeira, mas como confidente. Ele contava sobre os arrependimentos, sobre os filhos que o odiavam, sobre as esposas que tinha magoado. Clara ouvia, sem julgar, e às vezes oferecia perspectivas que ele nunca tinha considerado. O Senhor ainda tem tempo, ela disse certa vez. Tempo para consertar as coisas com seus filhos, para ser uma pessoa melhor. Dinheiro o Senhor já tem de sobra. Agora precisa investir no que realmente importa. Arthur levou as palavras dela a sério. Ele começou a tentar se reconectar com os filhos. Pediu desculpas sinceras. Não tentou comprar o perdão deles. Apenas mostrou que estava mudando. Foi difícil. Levou meses. Mas aos poucos as pontes foram sendo reconstruídas. Não era perfeito, mas era um começo. Ele também mudou a forma como tratava os outros funcionários. Aumentou salários, ofereceu benefícios, começou a perguntar sobre as famílias deles, a se importar de verdade. A mansão, que antes era um lugar frio e impessoal, começou a ter vida, calor humano. E Clara, bom, Arthur descobriu que ela tinha um sonho antigo de abrir uma clínica popular no bairro onde cresceu. Um lugar onde pessoas sem recursos pudessem ter acesso a cuidados médicos de qualidade. Ela nunca tinha tido dinheiro para isso, mas nunca tinha deixado de sonhar. Arthur, sem que ela soubesse, começou a trabalhar nisso. Ele comprou um imóvel, reformou completamente, equipou com tecnologia de ponta. E numa manhã de sábado, levou Clara até lá. O que a gente está fazendo aqui? Ela perguntou, confusa. Realizando seu sonho, ele respondeu, entregando para ela as chaves. Essa é sua clínica. Tá tudo pronto, tudo pago. Você só precisa contratar a equipe e começar a atender. Clara ficou em choque. Ela entrou na clínica, viu cada detalhe, cada equipamento, a placa na entrada com o nome Clínica Clara Mendes, cuidado com dignidade. Ela desabou em lágrimas. Eu não posso aceitar isso. É demais. Você salvou minha vida. Arthur a interrompeu. E dessa vez, sua voz tinha uma emoção que ela nunca tinha ouvido antes. E não só fisicamente. Você me mostrou que eu estava vivendo errado, que eu estava desperdiçando a única coisa que realmente importa, tempo e conexões humanas. Você me deu uma segunda chance. Isso aqui é só uma pequena forma de retribuir. Clara o abraçou, algo que jamais tinha feito antes. E Arthur, que tinha passado tantos anos evitando contato humano genuíno, retribuiu o abraço e não quis soltar. Ali, naquele momento, ele percebeu que
O que sentia por Clara ia muito além de gratidão. A clínica de Clara se tornou um sucesso. Ela contratou uma equipe incrível, incluindo médicos recém-formados que queriam fazer diferença. Eles atendiam centenas de pessoas por mês, muitas que nunca tinham tido acesso a cuidados médicos adequados. Arthur financiou tudo e agora passava boa parte do tempo ajudando na gestão da clínica, só para estar perto de Clara. Os meses passaram e a relação entre eles foi se transformando. O que começou como gratidão virou admiração. A admiração virou carinho profundo e o carinho, lentamente, inevitavelmente, virou amor. Foi Arthur quem percebeu primeiro. Ele acordava pensando nela. Passava o dia esperando o momento em que ela voltaria para casa. Dormia com um sorriso dela na memória. Aos 54 anos, depois de 2 ex-esposas e décadas de cinismo, Arthur Silveira tinha se apaixonado de verdade pela primeira vez na vida. Mas ele tinha medo. Medo de ela não sentir o mesmo. Medo de estragar a amizade incrível que tinham construído. Medo de que ela pensasse que ele estava tentando comprar os sentimentos dela. Clara, por sua vez, lutava contra os próprios sentimentos. Ela tinha se apaixonado por Arthur, pelo homem que ele tinha se tornado, não pelo milionário arrogante que a contratou. Ela amava a forma como ele ria de piadas bobas, como tinha aprendido a ser gentil, como olhava para ela, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Mas ela também tinha medo. Medo de que fosse apenas gratidão da parte dele, medo do que as pessoas diriam. A verdade veio à tona numa noite de dezembro, quase um ano depois do ataque cardíaco. Eles estavam no jardim da mansão, olhando as estrelas depois do jantar. Arthur tinha preparado a comida a ele mesmo, uma habilidade nova que Clara tinha ensinado. Clara, ele disse de repente, a voz séria, preciso te falar uma coisa. Ela olhou para ele, o coração acelerando. O que foi? Tá se sentindo mal? Não, não é isso. Ele respirou fundo. E eu não sei como dizer isso sem soar como um tolo, mas eu preciso falar. Eu me apaixonei por você completamente, e eu sei que deve parecer loucura, que você provavelmente me vê só como um paciente ou um amigo, mas eu não consigo mais fingir que o que sinto é só gratidão. Eu te amo, Clara. Eu te amo de uma forma que nunca amei ninguém em toda a minha vida. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos para Arthur. Então ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Você é realmente um tolo, ela disse, suavemente, porque eu também te amo. Já faz meses, e estava morrendo de medo de te contar. Arthur não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Sério, você me ama? Eu te amo, ela confirmou. Não o milionário, não o patrão. Eu amo o Arthur que aprende a cozinhar só para me surpreender, que fica acordado comigo quando tenho pesadelos. Sobre perder minha mãe, que transforma a vida de centenas de pessoas só porque descobriu que fazer o bem é mais gratificante que acumular dinheiro. Esse Arthur, eu amo com toda a minha alma. Eles se beijaram ali sob as estrelas, 2 sobreviventes de vidas difíceis, que tinham encontrado um no outro uma segunda chance de ser feliz. A notícia do relacionamento deles causou algum alvoroço. Os filhos de Arthur ficaram desconfiados no início, achando que Clara estava interessada no dinheiro. Mas quando viram como o pai estava genuinamente feliz, como ele tinha se tornado uma pessoa melhor, eles acabaram aceitando. Alguns amigos empresariais de Arthur fizeram comentários maldosos, mas Arthur não ligou. Ele tinha passado tempo demais se importando com a opinião dos outros. Um ano depois, numa cerimônia simples e linda, Arthur e Clara se casaram. Não foi pompa, não foi ostentação. Foi uma celebração íntima no jardim da clínica, cercados por pessoas que realmente importavam. Os filhos de Arthur, a equipe da clínica, os funcionários da mansão que tinham se tornado família. Durante os votos, Arthur disse: eu passei 53 anos da minha vida perdido, achando que sabia o que era importante. E então você apareceu e salvou minha vida. Mas não foi só naquela noite, foi todos os dias desde então. Você me ensinou a viver de verdade, a amar de verdade, a ser humano de verdade. Você é meu milagre, Clara, e eu prometo passar o resto dos meus dias te mostrando o quanto você significa para mim. Clara, chorando, respondeu: eu passei 47 anos cuidando de todo mundo menos de mim mesma. Eu tinha esquecido que eu também merecia ser cuidada, ser amada. Você me mostrou isso. Você me deu não só uma clínica, não só estabilidade, mas um lar, um parceiro, uma família. Você me deu tudo o que eu sempre quis, mas nunca tive coragem de pedir. Eu te amo, Arthur, e vou cuidar do seu coração pro resto da vida, literal e figurativamente.
Hoje, 5 anos depois, Arthur tem 59 anos e Clara 52. Eles vivem juntos na mansão que agora é cheia de vida, de risos, de amor. A clínica prosperou e se expandiu para 3 unidades em bairros diferentes. Arthur se aposentou completamente dos negócios e agora dedica seu tempo a trabalhos filantrópicos e a estar com Clara. Eles viajam juntos, cozinham juntos, trabalham juntos na clínica. Arthur aprendeu a ser paciente, gentil, humilde. Clara aprendeu a se permitir ser amada, cuidada, valorizada. Juntos, eles provam que amor não tem idade, não tem classe social, não tem timing perfeito. Amor acontece quando 2 almas encontram uma na outra, exatamente o que estavam precisando. Arthur costuma dizer, meio brincando, meio sério, que foi o ataque cardíaco mais caro e mais barato da vida dele. Caro porque custou quase a vida. Barato porque em troca ganhou Clara, o amor da vida dele e uma segunda chance de fazer tudo certo. E Clara, ela diz que aceitou aquele emprego com salário miserável, achando que ia cuidar de um empresário ranzinza por alguns meses. Nunca imaginou que ia encontrar o amor da vida dela, um parceiro de verdade, alguém que a visse pelo que ela realmente é e a amasse exatamente por isso. A história de Arthur e Clara nos ensina que às vezes o amor aparece nos lugares mais improváveis, das formas mais inesperadas. Que julgar pessoas pelo que elas têm ou aparentam ser é perder a chance de conhecer quem elas realmente são. Que nunca é tarde para mudar, para se apaixonar, para recomeçar. E principalmente, nos ensina que as melhores histórias de amor são aquelas onde 2 pessoas quebradas encontram uma na outra a força para se tornarem inteiras. Onde amor não é sobre perfeição, é sobre aceitação. Não é sobre ter tudo, é sobre ter alguém que faz tudo valer a pena. Então fica a reflexão. Você está aberto para o amor? Ou está deixando preconceitos, medos, julgamentos te impedirem de encontrar alguém especial? Porque às vezes, a pessoa perfeita para você pode estar ali, bem na sua frente, só esperando que você tenha a coragem de ver além das aparências. Então, o que você achou dessa história? Se ela te emocionou e te fez acreditar no amor de novo, deixa aquele like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder mais histórias que vão te fazer sentir tudo. E me conta nos comentários, você acredita em amor em qualquer idade? Você já se apaixonou por alguém improvável? Vamos conversar. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Você é incrível por dedicar seu tempo para ouvir essa história de amor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.